Qual foi o trampo de peão que te deixou rico de verdade? Meu primo tirou sarro da minha escolha profissional durante anos, até perder o emprego. Foi só aí que ele resolveu sabotar a startup que eu tinha criado, recorrendo a roubo, assédio e até fraude de identidade. Eu só deixei ele se enrolar, enquanto gravava tudo. Meu pai sempre dizia: aprende a mexer com encanamento. Água e banheiro ninguém vive sem, e quase ninguém quer fazer esse serviço. Com 19 anos, eu tinha acabado o primeiro ano na faculdade estadual, fazendo ciência da computação como quase todo mundo na família. Minhas notas eram boas, já tinha estágio garantido numa startup, parecia tudo certo. Mas aí, num churrasco de Ford de julho, meu pai me chamou de canto. Ele não era encanador, era contador, mas fazia a contabilidade do amigo encanador, o Tony, há 20 anos. Fomos pro escritório, longe dos meus primos que só sabiam falar dos próprios estágios. Ele pegou as declarações de imposto do Tony para me mostrar os números. O Tony faturou $180 mil no ano passado, sem dívida de faculdade, chegando em casa todo dia às 5 da tarde. Depois, meu pai mostrou a pasta de um outro amigo, esse com MBA em Wharton, ganhando 65 mil por ano, pagando financiamento estudantil. E ainda por cima, a empresa passava por mais uma reestruturação. Aquilo ficou na minha cabeça por semanas. Eu lembrava disso enquanto fazia estágio não remunerado, pegando café para os outros e fingindo que estava aprendendo alguma coisa sobre sinergia. E enquanto isso, minha pia vazava e o dono do apartamento dizia que só teria encanador dali a 3 semanas. 3 semanas por causa de um vazamento. Foi aí que decidi dar um passo que ninguém esperava. Tranquei a faculdade e pedi para ser estagiário do Tony. Minha mãe chorou. Minhas tias começaram a dizer que eu estava jogando meu futuro fora. Meus primos se divertiram. Em menos de um mês, comprei uma van velha por $3 mil e comecei a acordar às 5 da manhã para acompanhar o Tony. Minhas ferramentas eram um conjunto todo improvisado, peças de brechó e umas coisas velhas do Tony. Eu vivia impregnado de cheiro de cola de PVC e manchava tudo com primer roxo. O dia de ação de graças daquele ano foi complicado. Meus primos só falavam dos perfis no LinkedIn, de eventos de networking e programas de liderança. Perguntavam da minha carreira e caíam na risada quando eu falava que estava aprendendo a soldar cano de cobre. Um deles ainda soltou: pelo menos academia você não precisa carregando essas chaves de grifo pra lá e pra cá. Outro zoava dizendo que eu já estava pronto pro apocalipse. Quando o mundo acabar, vamos precisar de alguém para consertar banheiro. Eles postavam stories do escritório moderno e me marcavam: vista do topo. Eu nem postava nada. Ninguém quer ver o porão de uma casa às 6 da manhã. Confesso que rastejar debaixo de casa em pleno janeiro, enquanto via meus primos curtindo viagem de esqui da empresa, batia dúvida. Mas aí eu lembrava do Tony chegando na loja com caminhonete nova, falando da casa de praia, sem trabalhar no fim de semana. Passei 4 anos ralando, tirei licença de encanador, depois virei mestre, decorei todos os códigos, comecei a sacar como o mercado funcionava. Chamado de emergência pagava $500 por hora. Chovia contrato comercial porque faltava encanador qualificado. Os antigos estavam se aposentando, ninguém novo entrando. Enquanto meus primos brigavam por vagas de iniciante com milhares de outros jovens, eu recebia ligação de síndico desesperado. Um chamado de emergência num restaurante no fim de semana me pagava mais do que meus primos ganhavam num mês. Foi então que tomei coragem. Comprei a clientela do Tony quando ele se aposentou. Paguei justo, nada de pechincha, e ele e a esposa puderam se mudar tranquilos para a Flórida. A família inteira achou que eu tinha perdido a cabeça ao assumir aquela dívida aos 23 anos. O Brad, meu primo que zoava da chave de grifo, ainda riu alto quando contei isso no aniversário da Amy, minha irmã. Você vai ficar devendo até os 50 só por causa de uns números de telefone. Ele já estava meio alto, todo conversador. Enquanto isso, fui promovido a desenvolvedor sênior. Opções de ações, meu amigo. Comecei a trabalhar firme a clientela do Tony. Todo dia cedo eu ligava para 5 clientes, me apresentava, oferecia uma inspeção gratuita. A maioria ficou super aliviada por saber que tinha alguém de confiança no lugar do Tony. Em 2 meses, fechei contrato com 3 condomínios e um centro comercial. Os síndicos queriam alguém que realmente aparecesse na hora marcada. Meu telefone não parava. Contratei meu primeiro funcionário, o Marcos, um garoto empolgado que me lembrava eu mesmo sem experiência. Ensinar ele era um jeito de devolver o que o Tony fez por mim. O Brad perdeu o emprego 3 meses depois, a startup dele ficou sem grana. Ele ficou semanas sem contar pra ninguém, só continuava aparecendo nos jantares de família com o moletom da empresa, falando de pivotar e de novas oportunidades. Descobri por acaso, vi ele no Home Depot numa terça à tarde olhando a seção de encanamento. Tentou disfarçar dizendo que estava consertando algo em casa, mas eu vi o livro de código de encanamento no carrinho. Só queria entender melhor o que você faz, falou sem olhar pra mim. As sabotagens começaram pequenas. Um dia cheguei e os pneus da van estavam murchos, não furados, só murchos mesmo. Irritante, mas não grave. Depois, meus cartões de visita começaram a sumir das lojas de material de construção onde eu deixava.
Os donos disseram que alguém estava levando pilhas inteiras. Achei que era azar até o fiscal estadual aparecer em 3 obras minhas na mesma semana, sempre o mesmo cara, perguntando de licenças que eu tinha tudo certinho, procurando problema onde não tinha. Na terceira vez, ele deixou escapar que alguém tinha feito denúncia anônima de prática insegura. Na semana seguinte, minha seguradora ligou. Meu prêmio ia triplicar. Perguntei o motivo, só disseram que tinham recebido preocupações de segurança recentes. Nada específico, só menções vagas de relatórios do setor. E fui olhar os sites de avaliação e achei vários comentários negativos, todos recentes, com foto da minha van estacionada torto e legenda falando de empreiteiro irresponsável que não segue nenhuma regra de segurança. Os usuários tinham nomes aleatórios, todos criados quase ao mesmo tempo. O Marcos veio me procurar nervoso numa manhã. Chefe, aconteceu uma coisa estranha. Ontem à noite recebi uma ligação. Um sujeito ligou dizendo que eu fazia meus funcionários trabalharem sem seguro e que eu podia ter problemas com a justiça por isso. Meu outro funcionário recém-contratado, o Devon, recebeu a mesma ligação. Os dois desligaram logo, mas ficou claro que ficaram mexidos. A esposa do Devon estava grávida. Ele não podia correr riscos. Mostrei para eles todos os meus documentos de seguro, licenças, tudo certinho. Eles decidiram ficar, mas dava para ver que a insegurança estava crescendo. E aí a situação só piorou. Comecei a reparar que o carro do Brad aparecia perto das minhas obras. Não era todo dia, mas o suficiente para eu perceber um padrão. Ele estacionava na rua e ficava fingindo que estava ao telefone. Comentei com minha irmã Amy no almoço de domingo, tentando não demonstrar preocupação. Ela só revirou os olhos. Ele deve estar entediado. Você conhece o Brad quando está sem emprego. Mas depois minha mãe me puxou de lado. A mãe do Brad tá espalhando na igreja que você está metido em algum rolo, que o Tony não transferiu o negócio direito. Mostrei tudo para minha mãe, a papelada, o contrato de compra e venda, tudo reconhecido em cartório. Ela confiou em mim, mas o estrago já estava feito e a fofoca se espalhando. Meus pedidos de licença começaram a atrasar sem explicação. Obras que normalmente seriam autorizadas em poucos dias começaram a demorar semanas. Na secretaria sempre achavam algum erro mínimo para eu reenviar a documentação. Logo reconheci quem era. Uma funcionária nova, que vivia levando café pro Brad enquanto eu esperava na fila. Eles ficavam conversando e rindo, e eu lá, com papelada para corrigir. Uma vez ouvi ela falando, seu primo tá aí de novo. E os dois deram aquele sorrisinho de canto. Só que tudo mudou mesmo depois do roubo do cobre. Eu já tinha colocado câmeras nas obras porque umas ferramentas tinham sumido, coisa pequena no começo, chave de grifo, cortador de tubo. Achei que era furto à toa, talvez molecada do bairro. Mas aí desapareceram R$ 500 em tubos de cobre numa obra. As câmeras pegaram tudo. O carro do Brad chegando às 2 da manhã, ele de boné, enchendo o porta-malas de tubo. Tudo nítido, placa aparecendo. Passei uma semana com aquele vídeo sem saber o que fazer. Família é família, mesmo quando está tentando destruir seu negócio. Mas as avaliações falsas começaram a pipocar depois. Só reclamação pesada. Gente dizendo que eu tinha alagado porão, rachado fundação, cobrado absurdo. Cada avaliação parecia real, cheia de detalhe, mas tudo inventado. 3 clientes de verdade cancelaram o contrato. A gente prefere não arriscar, um me disse. Tem uns comentários rodando por aí. O caso do aprendiz foi o limite. O Marcos veio me contar que o Brad abordou ele no posto, ofereceu o dobro do salário para sair e levar a lista dos clientes. Ele disse que vai abrir a própria empresa, que a sua já tá indo pro buraco mesmo. O Marcos gravou parte da conversa no celular. A voz do Brad era inconfundível. Só me passa a lista dos clientes e os contatos dos fornecedores. Ele nunca vai provar nada. Comecei a organizar as provas com calma. Baixei todas as avaliações falsas, anotei datas, registrei cada licença atrasada, cada vistoria suspeita. A Amy me ajudou mais do que demonstrou. Me encaminhou e-mails em que o Brad tentava recrutar até o marido dela. Conta pra eles o que você sabe do negócio do seu irmão. Ele pedia. A gente resolve tudo se você ajudar. Ela se revoltou. Fiquei na minha até onde deu, mas agora passou dos limites. Meu pai encontrou os documentos do Tony guardados. Tudo certinho, todas as transferências. Ele tinha cópias de tudo dos 20 anos que fez contabilidade pro Tony. Sabia que uma hora dessas podia acontecer, comentou. Tem gente que não aguenta ver o outro prosperando. Ele descobriu outra coisa. O Brad andava sondando empresas de encanamento à venda, fazendo oferta baixa, ninguém aceitava. Ele queria o que eu tinha, mas não queria trabalhar para conseguir. A reunião de família seria dali a 3 semanas. O Brad falando para todo mundo que tinha uma grande novidade. Eu já imaginava. Minhas suspeitas se confirmaram quando meu fornecedor me ligou. Seu primo passou aqui perguntando sobre conta comercial. Disse que vai abrir mês que vem, que já tem vários contratos fechados. Os contratos eram idênticos aos meus clientes. Passei essas 3 semanas me preparando. Pedi pro advogado redigir notificações extrajudiciais pelas avaliações falsas, registrei boletim de ocorrência do roubo do cobre, juntei todas as provas de sabotagem e continuei trabalhando.
Fechei 2 contratos grandes, contratei mais um aprendiz, minha prima Lisa, que detestava o emprego no varejo. Ela sempre me apoiou, nunca fez deboche, sempre interessada pelo andamento do negócio. No dia da reunião, consegui recuperar 3 clientes que o Brad achou que tinha tirado de mim. Eles toparam me ajudar, fingiram que tinham fechado com ele só para ver até onde ia a história. A gente queria ver até onde ele ia chegar, disse uma das administradoras de imóveis. É revoltante o que estão fazendo com você. Eles gravaram tudo. Brad se gabando que estava pegando meus contratos, dizendo que oferecia serviço melhor e seguro. No jantar, Brad se levantou com uma taça, anunciou a empresa nova, falou dos contratos, insinuou que às vezes o aluno supera o mestre. Foi aí que levantei também, liguei o vídeo das câmeras na TV da sala. Ficou todo mundo em silêncio vendo o Brad roubar os tubos de cobre. A namorada dele, que trabalhava no setor de licenças, terminou com ele por mensagem antes mesmo da sobremesa. Depois, a polícia rastreou as avaliações falsas até o IP dele. O pedido de licença da nova empresa foi negado por fraude. Agora o Brad está trabalhando numa loja de material de construção, ainda pagando o advogado que não conseguiu impedir a acusação de furto. Mês passado, ele me pediu emprego, disse que aceitava começar como aprendiz, que tinha aprendido a lição. Respondi que já tinha contratado a Lisa, que estava indo muito bem. Ela nunca tentou prejudicar ninguém, nunca roubou, nunca inventou mentira. Engraçado como as coisas se ajeitam. Meu negócio está bombando. Descobri que quando você foca em fazer o seu trabalho direito em vez de puxar o tapete dos outros, os clientes percebem. Quem diria? 2 semanas depois da reunião, o gerente da loja de material me ligou. Seu primo está querendo saber de conta comercial de novo, avisou. Agradeci, desliguei e fiquei pensando quando o Brad vai aprender de vez. As acusações de furto pegaram, prestação de serviço comunitário e ressarcimento. Nada que desse prisão, mas suficiente para deixar o Brad anos sem chance de tirar licença de empreiteiro. Mesmo assim, ele continuava rondando meu negócio como quem não aceita que perdeu o espaço. A Lisa estava indo até melhor do que eu imaginava. Era firme, prestava atenção de verdade nas explicações, entendia porque cada coisa precisava ser feita de um certo jeito. O Marcos começou a mostrar o básico para ela, enquanto eu resolvia os contratos maiores. A esposa do Devon teve bebê e, mesmo com todo o corre-corre, dei 2 semanas de licença paga para ele. Foi nessa época que reparei o caminhão do fornecedor passando direto pela obra, sem entregar nada. O motorista me ligou depois, todo perdido. Alguém ligou cancelando seu pedido, falou que você ia trocar de fornecedor. Eu não tinha cancelado pedido nenhum. Era material para uma reforma grande, começando na segunda. R$3.000 que eu precisava na obra. Liguei no fornecedor e me colocaram para ouvir o recado que tinham recebido. Voz abafada, mas o número de retorno era do antigo celular de trabalho do Brad, que ele ainda mantinha ativo pelo visto. Para não atrasar a obra, tive que dirigir 2 horas até outro fornecedor, pagar taxa de urgência que acabou com meu lucro. Lisa me ajudou a descarregar tudo enquanto Marcos ficou no atendimento dos outros clientes. Por que alguém faria isso? Ela perguntou, intrigada. Fui contando a história do Brad no caminho de volta, e o rosto dela ficou sério. Ele foi quem disse para minha mãe que você ia falir em menos de 1 ano. Falou que eu estava errando em trabalhar aqui. Aquilo eu não sabia, mas não cheguei a me surpreender. No dia seguinte, encontrei o Marcos numa obra, claramente irritado. A síndica tinha ligado direto para ele dizendo que recebeu mensagem minha, pedindo para ele assumir o contrato. Ela me mostrou o e-mail, Marcos contou. Tinha o logo da sua empresa e tudo, só que o e-mail era quase igual ao meu. Só mudava uma letra, fácil de enganar. A mensagem elogiava o Marcos, sugeria que ele já podia tocar as contas sozinho, dando a entender que eu ia demitir ele. Tive que perder 1 hora no telefone explicando tudo para a síndica. No fim, ela acreditou, mas a desconfiança ficou. Talvez seja bom investir numa segurança de e-mail melhor, ela sugeriu, como se eu já não tivesse trocado todas as senhas e ativado a autenticação em 2 etapas. Mas o Brad não estava invadindo conta nenhuma, só criava contas falsas e aproveitava a confiança com os clientes. O Devon voltou das férias e descobriu que o documento da van estava bloqueado, mas não tinha vencido. Alguém tinha registrado o boletim de furto e cancelado depois, só que o Detran já tinha bloqueado o veículo. Foram 3 vezes ao fórum para resolver, tudo durante o expediente. Não posso continuar faltando por causa dessas coisas, ele falou, visivelmente estressado. Minha esposa já está preocupada com estabilidade. Dei aumento para tentar ajudar, mas vi que ele começou a olhar vaga de emprego no horário do almoço. No fim de semana, recebi ligação da Amy. O Brad está procurando parentada distante, primos do lado do seu pai que nem sabem direito o que aconteceu. Tá se fazendo de vítima, dizendo que você roubou o negócio do Tony e acabou com as chances dele. Ela mandou prints do grupo de família, onde eu era o vilão desde o começo, teria manipulado o Tony para se aposentar e ainda dificultava a vida do Brad com meus contatos. Vários primos que não via há anos estavam do lado dele. Decidi focar no que eu podia resolver: o trabalho.
Fechei um contrato grande com um prédio médico, 6 andares de encanamento antigo para trocar, exigindo planejamento detalhado para não atrapalhar os pacientes. Eu e a Lisa ficamos o domingo inteiro mapeando o sistema hidráulico, traçando estratégia. Marcos ficou responsável pelas manutenções enquanto a gente trocava andar por andar. Na segunda cedo, a gerente do prédio já veio preocupada. Recebi ligação da vigilância sanitária, denúncia anônima dizendo que tem gente sem licença trabalhando aqui. Mostrei todos os documentos, tudo certo e exposto no caminhão. O fiscal chegou depois, revistou tudo com calma, não achou nada, mas perdemos metade do dia. Ele comentou que recebia muita denúncia falsa ultimamente. Parece que tem empreiteiro querendo sabotar concorrente, disse. Só serve pra atrasar todo mundo. O Brad apareceu com o carro na frente do prédio, ficou só olhando. Lisa percebeu primeiro. É ele? Só confirmei e segui o serviço. Deixei ele assistir. Cada tubo instalado estava dentro das normas, cada conexão testada, mas só a presença dele deixava todo mundo nervoso. Devon ficava de olho. Marcos conferia tudo 2 vezes, mesmo já estando perfeito. A pressão psicológica funcionava, mesmo quando a sabotagem não dava certo. Depois, ainda veio a história da nota fiscal falsa. Quase perdi o contrato. Alguém mandou cobrança com o meu timbre, cobrando por serviço que não existiu, supostos reparos de emergência fora do horário, cobrados pelo triplo. A gerente do prédio ligou furiosa. É assim que você trabalha, colocando cobrança escondida? Demorei 1 hora para provar que era nota falsa, mostrando as diferenças de formato e numeração. Mas o estrago já estava feito. Ela passou a exigir confirmação escrita de tudo, triplicando minha burocracia. 1 semana depois, Marcos pediu demissão. Não só por causa do Brad, mas porque o estresse já estava insuportável. Recebi proposta de uma empresa maior, ele disse. Benefícios melhores, mais estabilidade. Não aguento mais tanta confusão. Não pude culpar. Depois da saída dele, eu e Lisa fomos para turnos de 12 horas só para conseguir cumprir os contratos. Devon se desdobrou, assumiu mais coisa, mas dava para ver que estava no limite. A esposa dele até me ligou, preocupada com as horas extras e toda essa confusão. Foi aí que descobri os pedidos de empréstimo. Meu banco me ligou por suspeita de fraude. Alguém tinha solicitado empréstimos empresariais no nome da minha empresa em 3 bancos diferentes. Os pedidos tinham informações certas o suficiente para passar na triagem inicial, mas caíam na análise. Cada um dizia que eu estava desesperado por capital, que a empresa estava quebrando. O gerente que me ligou me conhecia bem e desconfiou na hora. Mas e os outros bancos que não faziam ideia de quem eu era? Quantas recusas ficaram registradas no meu nome? Meu pai me ajudou a colocar um alerta de fraude nos órgãos de crédito. Isso já passou dos limites de briga de família, ele falou. O Brad tá cometendo crime mesmo. Só que provar que era ele, e não algum golpista qualquer, era quase impossível. Os pedidos vinham de computadores de bibliotecas, usando e-mails descartáveis. Tudo muito suspeito, coincidência demais para ser só azar. O contrato do prédio médico foi o que segurou a gente no meio desse caos. Cada andar pronto era um sinal claro do nosso profissionalismo, e a gerente começou a confiar de novo. Outros inquilinos passaram a pedir orçamento depois de ver a qualidade do nosso trabalho. Mas o Brad resolveu piorar tudo de novo. Dessa vez, foi atrás dos meus fornecedores, fingindo ser cliente preocupado, dizendo que eu não estava pagando ninguém. 2 deles bloquearam minha conta até eu conseguir provar que estava tudo certo com os pagamentos. Mais tempo perdido com papelada, em vez de trabalhar. A Lisa me surpreendeu com a postura diante da pressão. Ao invés de se abater, ela ficou indignada. É absurdo isso. Soltou numa tarde, toda suada e cheia de graxa. Você toca o negócio certinho, e esse cara quer acabar com tudo só por inveja. Ela começou a documentar absolutamente tudo. Foto de cada serviço, horário de chegada e saída, cópia de recibo, nota, tudo que pudesse ser prova. Se ele quer guerra, a gente vai estar preparado. A tentativa de ordem de restrição foi a gota d'água para mim. Cheguei em casa e encontrei papel de intimação colado na porta. O Brad tinha pedido uma medida protetiva, dizendo que eu estava perseguindo ele e os negócios dele. A ironia seria até engraçada se não fosse revoltante. E qual era a prova? Fotos da minha caminhonete em vários lugares onde ele estava trabalhando, justamente nos meus próprios canteiros de obra, onde ele tinha me seguido. A audiência ficou para a semana seguinte, bem no meio da reta final do prédio médico. A Amy foi comigo ao fórum, junto com meu pai e 3 clientes que presenciaram o comportamento do Brad. O juiz arquivou o pedido rapidinho e ainda deu um puxão de orelha no Brad por denúncia falsa. Mas lá se foi mais um dia perdido, mais um registro público jogando meu nome na lama. O Devon não falou nada, mas aquela noite vi ele mexendo no currículo no escritório. Não dá pra culpar o cara por querer garantir o futuro quando o chefe vive no meio de confusão. 2 dias depois, o sistema de incêndio do prédio disparou no andar que a gente tinha acabado de entregar. Água pra todo lado, drywall novo encharcado e o andar de baixo inundado.
A investigação inicial desconfiou que alguém mexeu de propósito na válvula, só o bastante para provocar um vazamento lento e acionar os sensores. As imagens das câmeras, justo nesse período, sumiram ou estavam corrompidas. Passei 18 horas direto arrumando tudo, com a Lisa firme do meu lado. Salvamos o contrato por pouco. Aí o Brad partiu para as redes sociais. Surgiu uma página no Facebook chamada Proteja-se de Prestadores Duvidosos, cheia de relatos anônimos sobre encanadores que cobravam caro, faziam besteira e sumiam com o dinheiro do sinal. Cada história parecia um pouco com os meus serviços, mas nunca exatamente igual. O suficiente para deixar cliente com a pulga atrás da orelha, mas não para eu conseguir processar por calúnia. Em poucos dias, a página já tinha centenas de seguidores, a maioria fake, mas alguns eram pessoas reais que não sabiam de nada. Meu advogado até tentou derrubar com notificação extrajudicial, mas aparecia outra página logo em seguida. Conheça seus direitos. Histórias de terror de encanamento, cada uma mais criativa que a outra. Nunca citavam meu nome, só faziam insinuações sobre encanador novo no pedaço e empreiteiro que teve professor meio suspeito. O Tony ficou chateado porque começaram a envolver o nome dele. Eu disse que ele não tinha culpa de nada, mas dava para perceber que ele ficou mal. O boicote nos meus horários foi sutil e eficiente. Alguém ligava para os meus clientes para checar datas erradas. Tinha cliente esperando em casa quando o serviço era só na semana seguinte, ou saindo quando a gente chegava no horário marcado. Cada confusão dessas tomava tempo para resolver e fazia a gente parecer desorganizado. A Lisa passou a ligar para cada cliente na véspera só para confirmar, o que aumentou ainda mais nossa rotina. Mas nem isso adiantava quando ligavam logo depois dela mudando a informação. Só que, enfim, consegui uma pista por causa de um erro de um dos clientes falsos do Brad. O sujeito deixou recado reclamando de um serviço meu num endereço que, na verdade, era um terreno baldio. Usou celular descartável, mas citou códigos de encanamento que só tinham mudado no mês anterior. Só alguém estudando para tirar licença ia saber disso. Guardei a gravação e coloquei junto do resto das provas. O Devon pediu demissão numa sexta-feira. Desculpa, ele falou. Você é um chefe excelente, mas não consigo mais levar esse estresse para casa. Minha esposa fica preocupada o tempo todo. Escrevi uma carta de recomendação elogiando muito ele. E era tudo verdade. Ele aguentou muito mais do que a maioria aguentaria. Ficamos só eu e a Lisa, com trabalho demais para 2 pessoas. Alguma coisa precisava mudar. E a solução veio de onde menos esperava. Dona Patterson, uma das clientes mais antigas do Tony, me chamou para a revisão do aquecedor. Enquanto eu trabalhava, ela comentou que o neto estava procurando emprego, tinha acabado de sair do exército, era mão boa e precisava de estabilidade. Contratei o Alec na hora, tanto pela ajuda quanto por ter alguém com presença para não se intimidar fácil. No primeiro dia dele, o Brad passou de carro na obra e foi embora rapidinho quando o Alec encarou sem desviar o olhar. Mas o Brad não largou o osso. O próximo ataque foi com meu seguro garantia. Todo prestador precisa desse seguro para proteger o cliente se der algum problema. Alguém começou a mandar denúncias falsas, sempre de valor pequeno, abaixo do limite que exige investigação. Cada reclamação pedia uma tonelada de papel, resposta, comprovação do serviço. A seguradora começou a estranhar tanta disputa e aumentou meu prêmio de novo. A Lisa sacou o padrão. Cada denúncia descrevia um tipo diferente de aquecedor, mas sempre com o mesmo defeito inventado na válvula de alívio. Ele tá usando um modelo pronto, ela disse mostrando as anotações. Mudava só o básico, mas a reclamação era sempre igual. Mandamos tudo para a seguradora, que passou a rejeitar automaticamente esses casos. Foi uma vitória pequena, mas teve um gosto bom revidar de um jeito concreto. A obra do prédio médico ficou pronta antes do prazo, mesmo com todos os perrengues. A gerente ficou tão surpresa com o resultado que me recomendou para 3 outras administradoras. Cada contrato novo era como se eu estivesse resistindo um pouco mais. O Brad até conseguia atrapalhar, mas não impedia que meu trabalho fosse bem feito. O Alec se adaptou super rápido, pegou o jeito e não aceitava desaforo de ninguém. A Lisa virou uma encanadora de primeira. A gente estava sobrevivendo. Na verdade, estava até crescendo. Foi então que o Brad passou dos limites. Ele apareceu numa obra onde eu estava sozinho, trocando a bomba de porão no subsolo, e começou a gravar com o celular, falando de condições inseguras e irregularidades que não existiam. Segui trabalhando. Ignorei até ele começar a mexer nas minhas ferramentas e bagunçar tudo, só para piorar a cena no vídeo dele. Aí eu também comecei a gravar. Por favor, não mexa nos meus equipamentos, avisei tentando manter a calma. Você está criando um risco de acidente. Ele deu aquele sorriso debochado e ainda chutou minha caixa de ferramentas, espalhando chave para todo lado. Olha essa bagunça, disse para a câmera, se fazendo de indignado. Ferramenta para todo lado, totalmente antiético. Gravei tudo, inclusive a placa do carro dele na hora que foi embora. Aquilo já tinha passado do limite da perseguição. Mexer numa obra em andamento é crime. Fiz o boletim de ocorrência, mas não deu em nada, como já era de se esperar. Coisa de família, disseram. Tentem resolver entre vocês.
Pelo menos o vídeo serviu pra outra coisa. Mandei pra todo mundo da família que já tinha ouvido a versão do Brad. Não escrevi nada, só mandei as imagens dele sabotando meu trabalho enquanto eu tentava seguir com o serviço. O grupo da família ficou em silêncio depois disso. Alguns primos vieram me procurar em particular, pedindo desculpas por terem caído nas histórias dele. A Amy organizou uma espécie de intervenção, nada oficial, só um jantar de família com os pais do Brad, os nossos e uns parentes neutros. Isso precisa acabar, ela falou. Não importa o que aconteceu com o negócio, esse assédio está destruindo a família. A mãe do Brad tentou defender o filho no começo, dizendo que ele só estava tentando ganhar a vida honestamente. Mas quando a Amy mostrou prints de avaliações falsas, pedidos de empréstimo fraudulentos e o vídeo da sabotagem, até ela ficou muda. Eu me preparei para isso. O Brad respondeu quando foi confrontado. Estudei tanto quanto ele. Por que ele tem que ficar com o negócio do Tony só porque começou antes? Era impressionante o tom de direito dele. 4 anos de aprendizado, mais 2 para se certificar como mestre, milhares de horas embaixo de casa e dentro de casa de máquina. E ele achava que só porque leu algumas normas já estava no mesmo nível. O pai dele mandou parar com as desculpas, a mãe chorou e nada se resolveu, mas pelo menos tudo foi colocado às claras. No dia seguinte, encontrei cartões de visita do Brad na minha loja de suprimentos. Brad's Budget Plumbing, por que pagar mais? E ainda com o logo da minha empresa mal recortado e editado no Photoshop. O fornecedor tirou tudo na hora e baniu o Brad dali. A notícia correu entre os empreiteiros. Outros fornecedores começaram a contar que o Brad tinha tentado usar meus números de conta, dizendo que era funcionário novo. A comunidade era pequena o suficiente para a reputação pesar, e a dele estava arruinada. Mas o estrago no meu negócio era real. Era incêndio atrás de incêndio. Menos tempo para crescer e menos contratos fechados. Eu estava ganhando dinheiro, mas ainda longe da empresa que tinha sonhado. Alec e Lisa eram ótimos, mas eu precisava de mais gente para pegar obras grandes. Toda vez que pensava em contratar alguém, surgia outra crise. O Brad não conseguia crescer, mas estava impedindo que eu avançasse. A guerra de desgaste estava funcionando. Foi aí que tomei uma decisão que nem eu esperava. Em vez de só me defender, resolvi partir pro ataque. Entrei com um processo civil por interferência ilícita nas relações comerciais. Meu advogado já falava nisso há meses, mas eu relutava por causa da família. Agora, tinha documentação para encher uma sala. Avaliações falsas com IP, pedidos de empréstimo forjados, registros de assédio, depoimentos de clientes e fornecedores. Hora de usar tudo isso. Brad foi notificado lá mesmo na loja. O gerente depois me ligou dizendo que ele ficou pálido quando leu a papelada. O processo detalhava cada situação, cada contrato perdido, cada hora desperdiçada rebatendo mentira em vez de trabalhar. Os danos eram altos, mas dentro da realidade. Não era para quebrar o Brad, só para recuperar o que ele tinha me causado. E mais importante, agora tudo estava documentado oficialmente. Chega de fofoca de família, só fatos e provas. A resposta dele foi previsível. Entrou com uma ação contra mim dizendo que eu roubei o negócio do Tony, que difamei ele para fornecedores e criei monopólio na cidade. O advogado dele era fraco. Só mexia com causa de trânsito, totalmente fora do que precisava. O meu desmontou cada acusação com documento. O Tony prestou depoimento, confirmando que a venda foi certa. Fornecedores testemunharam contra as fraudes do Brad. Monopólio? Piada. Tinha 40 encanadores licenciados na região. Enquanto o processo rolava, foquei em reconstruir. Contratei mais 2 aprendizes, Victoria e Sandy, as 2 mudando de área atrás de estabilidade. Alec já tinha cancha para tocar serviço sozinho. Lisa estava estudando para a prova de oficial. Apesar das tentativas do Brad, a empresa estava virando aquilo que eu sempre quis. Profissional, confiável, crescendo. Até fizemos uniforme com o logo novo. Dava gosto chegar nas obras comerciais. As negociações do acordo foram rápidas. O advogado do Brad viu que não tinha saída e mandou ele aceitar logo. Fechamos com ordem de restrição, proibição de interferência e dinheiro suficiente para pagar meus advogados. Sem admitir culpa, o que salvou um pouco a imagem dele, mas todo mundo entendeu o recado. O assédio parou de um dia para o outro. Nada mais de avaliação falsa, nem ligação misteriosa para cliente, nem Brad rondando obra. Só um silêncio abençoado. Vi ele na loja de materiais uma última vez comprando peça residencial. Ouvi dizer que agora só pegava conserto pequeno, coisa que nem precisa de licença. Nossos olhares se cruzaram no corredor de encanamento. Ele parecia cansado, derrotado. Parte de mim sentiu pena, mas o resto lembrou das noites mal dormidas, dos contratos perdidos, do Devon indo embora, do Marcos sendo demitido, da voz do Tony cheia de mágoa. Acenei de leve e voltei para comprar material para a expansão do hospital que a gente tinha acabado de fechar. 6 meses depois, a empresa estava indo tão bem que superava até meus sonhos mais ousados.